Olá, graça e paz, como está você? Estamos aqui outra vez, mais uma vez, com a graça do Senhor Jesus Cristo, para compartilharmos as maravilhas da Sua palavra. E nossa leitura de hoje está no Salmo 107. Eu quero ler somente o versículo 1 e o versículo 43, o primeiro e o último versículo. O versículo 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E o versículo 43 nos diz: Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Este salmo aqui, que também não tem autoria, não sabemos quem foi o autor e também não conhecemos muito bem as circunstâncias em que ele foi escrito, ele nos apresenta 4 circunstâncias de vida diferentes e revela quais são as condições dessas circunstâncias e o que aconteceu em cada uma delas. Na primeira parte que nós lemos, o primeiro versículo, ele fala da misericórdia de Deus, né? Ele diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E no último versículo ele conclui dizendo: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Ou seja, já podemos entender por esses 2 versículos que nas diferentes circunstâncias, e aqui nesse salmo ele vai apresentar 4 situações diferentes da nossa vida, nós necessitamos da misericórdia do Senhor. E é justamente a misericórdia do Senhor que favorece o homem e o ajuda e o sustenta nas diferentes circunstâncias. Então, nós podemos dizer que esse salmo ele está dividido em estrofes, certo? E cada uma delas vai tratar de alguma coisa. Passando então desse primeiro versículo, podemos dizer a primeira estrofe, apresenta uma circunstância de deserto. Veja no versículo 2 adiante, ele diz: digam-no os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do mar e do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Então, essa primeira circunstância aqui fala do deserto, quando é uma lembrança de quando Israel estava no deserto, caminhou pelo deserto, atravessou o deserto. É um lugar solitário, um lugar sem onde morar, não havia lugar para se morar, sem nada para comer e também sem água para beber. Deserto, como nós conhecemos muito bem, é um lugar seco, um lugar onde há necessidades, onde há falta de alimento, falta de água, falta de tantas coisas para a nossa vida. Mas observe que o texto diz que nessa circunstância, eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou das suas tribulações. E o que receberam? Nos últimos versículos, no versículo 9, nós lemos: pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Então, eles estavam no deserto, necessitavam de alimento, necessitavam de água, e quando clamaram ao Senhor, receberam do Senhor o que necessitavam para aquela circunstância. Na próxima estrofe, nós vamos encontrar uma circunstância de prisão. Do versículo 10, nós podemos ler: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros,
por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. E outra vez, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. A segunda circunstância que nós observamos aqui é uma circunstância de prisão. Estavam como prisioneiros, aprisionados. Obviamente que para Israel a prisão foi no sentido literal, porque foram levados como escravos e como prisioneiros. Mas muitas vezes na vida, nas circunstâncias atuais, contextualizando para o nosso tempo, pessoas estão às vezes aprisionadas pelo inimigo, estão oprimidas, estão aprisionadas às vezes por vícios, estão aprisionados às vezes por problemas psicológicos, problemas emocionais, enfim. Às vezes não é uma prisão literal, mas as pessoas estão aprisionadas. E observe que novamente nessas circunstâncias o texto diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou. Arrombou as portas, quebrou as trancas, libertou da prisão aquelas pessoas nessa circunstância. A outra estrofe, a estrofe seguinte, vai tratar de uma circunstância de doença. No versículo 17, ele diz: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram à porta da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. E novamente rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esta terceira circunstância fala de uma circunstância de doença. Estavam à beira da morte, estavam enfermos, adoecidos. Mas então, novamente, clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou daquilo que lhes era mortal. Observem que coisa maravilhosa. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Às vezes a doença de alguém não é a doença física. E é pela palavra de Deus que eles foram sarados. Às vezes a doença pode ser emocional, espiritual, e é justamente a palavra de Deus que traz cura para a vida de uma pessoa. E na outra estrofe, nós encontramos a quarta circunstância, que era uma circunstância de tempestade, de mar revolto. Veja no versículo 23, ele diz: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, ele levantou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias esfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao porto desejado. Então, essa circunstância fala de tempestades, né? De um mar revolto e que estavam sem rumo, sem direção. É quase impossível um ser humano conseguir lutar e dominar as ondas do mar ou sobreviver em uma tempestade assim. É algo muito, muito difícil. E
A quarta circunstância que nós encontramos aqui é essa, a circunstância das tempestades. E quantas tempestades nós não enfrentamos na nossa vida? Às vezes mais fortes, outras vezes mais brandas, mas observe que outra vez na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Diz o versículo 29 e 30 que ele fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram e veio a bonança e o Senhor os levou a um porto seguro, a um porto desejado. Então, com essas 4 circunstâncias, nós encontramos aqui o deserto, a prisão, a doença, a tempestade. E agora, o que fazer? E agora, como vamos sair dessa circunstância? Obviamente que cada uma dessas partes que nós lemos, ela já mostra uma saída. E a primeira delas é que eles clamaram ao Senhor. Essa é a primeira saída, a mais importante, clamar ao Senhor, porque dele vem a solução, o socorro, a misericórdia. Então, com isso, nós podemos aprender, extrair pelo menos 4 lições importantes para a nossa vida quando estamos nessas circunstâncias diferentes e às vezes nós enfrentamos muitas outras. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a salvação, o livramento, a redenção vem de Deus e somente dele. Gostaria de ler ainda com você no Salmo 37, o Salmo 37, o versículo 39, diz assim: vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. E em Isaías capítulo 43, Isaías 43, no versículo 11, o profeta disse o seguinte, 43, 11, Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta leitura, na reflexão deste salmo, dessas diferentes circunstâncias da vida, é que a salvação, o livramento, o socorro, a fortaleza vem do Senhor, somente dele. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que algumas aflições são causadas, não são simplesmente coisas além, fora do nosso controle ou circunstâncias da vida. Algumas aflições, alguns problemas, algumas circunstâncias que nós enfrentamos são causadas por causa da nossa própria rebelião e da nossa própria maldade. Veja no Salmo 107, no versículo peraí, vamos ver aqui, versículo 11, ele diz, o 10 e o 11, ele diz, os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflições e enferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Também em outra circunstância aqui, nós também vamos encontrar no versículo 17, ele diz, os estultos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades serão afligidos. Então, algumas circunstâncias que nós passamos, algumas situações que nós enfrentamos na vida, lamentavelmente, às vezes são causadas pela nossa própria rebeldia, pela nossa própria maldade, pelo nosso próprio pecado diante de Deus. A terceira coisa, antes, porém, lá em Deuteronômio, capítulo 28, a Bíblia nos mostra, quando Deus fala sobre as bênçãos e as maldições, ele deixa bem claro que a bênção de Deus está condicionada à obediência aos seus mandamentos e à sua palavra. E que a desobediência, lamentavelmente, traz consequências
ruins para a vida das pessoas, traz problemas para a vida das pessoas. Veja o que diz no versículo 15 de Deuteronômio 28. Ele diz: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E ele dá aqui uma lista de coisas, de problemas que sobrevêm às pessoas por não obedecerem os princípios da palavra de Deus, por não ouvirem o que a palavra de Deus nos ensina e o que o Senhor requer de cada um dos seus servos. A terceira coisa que nós aprendemos nessa leitura é que Deus responde e atende ao que clama. Em qualquer circunstância, quando você clama, quando você sinceramente busca o socorro do Senhor, Ele ouve e Ele atende. Aqui nós lemos em cada uma dessas circunstâncias, o texto diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os ouviu e os livrou dos seus problemas, parafraseando. E em Jeremias 33:3, um versículo que nós conhecemos muito bem, nos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Há outro texto também que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, a terceira coisa que nós aprendemos é que nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que clamar ao Senhor. Não é buscar socorro em pessoas ou em circunstâncias, mas buscar principalmente e primeiramente o socorro que vem do Senhor. Porque como o salmista disse no início e no final deste salmo que nós lemos: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por causa da sua misericórdia que Ele ouve quando nós clamamos e nos responde. E por isso que ele diz no final: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. E a quarta coisa que nós aprendemos neste salmo é que a resposta de Deus sempre é de acordo com a necessidade humana. Às vezes nós queremos coisas ou clamamos a Deus, oramos a Deus por determinadas coisas que na verdade não são a nossa necessidade. E essa leitura, isso que é relatado, descrito nesse salmo, nos ensina que Deus responde sim, sempre de acordo com a nossa necessidade. Ele nos dá aquilo que nós realmente necessitamos em cada circunstância da nossa vida. E em Filipenses capítulo 4, no versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Filipenses 4, 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, Deus dá a resposta de acordo com aquilo que nós necessitamos de fato e não com aquilo que nós queremos muitas vezes. Isso é importante. Então, para concluir, eu quero ler o Salmo 20, apenas os primeiros versículos, para concluirmos a nossa reflexão. Salmo 20, o versículo 1 e 2, diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Não sei em qual circunstância você está. Não sei se você está passando por um deserto, ou por uma prisão, ou por uma doença, ou por uma tempestade. Mas não importa. Clame ao Senhor. Coloque sua vida diante do Senhor e confie que o socorro vem dele, a bênção vem dele e ele vai te conceder. E o meu desejo, a minha oração é que ele te conceda exatamente o que você necessita para que o nome dele seja glorificado. E que nessa circunstância que você está passando, você entenda que Deus é soberano, que o Senhor te ama, que ele está cuidando da sua vida, está moldando a sua vida e que ele é poderoso
e exerce a sua misericórdia. E por causa da sua misericórdia, nós não somos consumidos, diz a Bíblia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia e nesta nova semana que vamos iniciar. Que a graça dele seja sobre você e que você possa se recordar, se lembrar das misericórdias do Senhor, da graça do Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente em todas as coisas e até o nosso próximo encontro.